Olá, bem-vindos à aula 3 de Metodologia Científica. Pessoal, hoje nós vamos fazer a correção do teste de língua portuguesa, tá bom? E vamos também hoje adentrar um pouquinho nas normas da ABNT. Vou orientar vocês também para a gente estar realizando o pré-projeto. Bem tranquila a aula de hoje, vou realizar a correção e aí a gente inicia. Bom, vamos então recapitular os trabalhos da disciplina. Nós já estamos chegando ao fim. Teremos mais uma aula presencial e a outra já é para a entrega do pré-projeto, que vocês vão ter um tempo aí um pouquinho extenso para realizar o pré-projeto e nós vamos aí para a última aula. Vamos então corrigir aqui o teste de língua portuguesa. Questão 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A. Deus é distante? Deus nos protege e guia? Devemos temer o mundo? O salmista não confia em Deus. Aqui é uma questão de interpretação, né? Bem simples, bem tranquila, né? Que a resposta é a letra B. Deus nos protege e guia, ok? Reescreva corretamente a frase: Deus nos ama e nos guia nos caminhos da vida, mas devemos confiar nele. Aí agora aqui nós precisamos, né, inserir a vírgula. Inserir a vírgula. Como que a gente vai, então, inserir essa vírgula de forma correta, né? A vírgula, ela vai separar orações coordenadas introduzidas sempre pela palavrinha mas. Então, sempre que tiver o mas, né, você tem que introduzir antes a vírgula, ok? Então, por isso aqui na 2, né, ó, reescreva corretamente as palavras. Deus nos ama e nos guia nos caminhos da vida, vírgula, mas devemos confiar sempre nele, ok? Letra alternativa B, tá bom? Alternativa B. Deus nos ama e nos guia nos caminhos da vida, mas devemos confiar nele sempre. Joia? Número 3. Uso da vírgula. Complete. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor, mas e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor, e faz o bem. Então, aqui a mais correta é a letra C, né? O uso, então, da vírgula, né? Porque deve haver vírgula para marcar pausa antes da conjunção e. Só que quando o e ele está como preposição, como conexão, ele não vamos utilizar a vírgula. Por exemplo, fui ao mercado, comprei uva e morango. Aí não é uma conjunção, então eu não utilizo a vírgula, tá bom? Eu vou utilizar a vírgula quando nós temos uma frase coordenada por conjunção, como aqui, ó. Confia no Senhor e faz o bem. Eu tô unindo duas orações, tá bom? 4. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interpretação, né? Ignorar o próximo, amar e respeitar o próximo, ser indiferente ou apenas obedecer aos pais? Amar e respeitar o próximo, né? Letra B. 5. Ortografia. Qual está correta? Fé, 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 fé. Qual? Letra A, né? Fé. A tonicidade da sílaba aqui, né? É na letrinha E, ok? Concordância, vamos lá. Os irmãos, aqui nós temos que observar o que está no singular, o que está no plural, para responder corretamente essa questão. Os irmãos oram, orar, orando juntos todas as manhãs. Os irmãos oram juntos. Os irmãos oram juntos. Então, aqui nós temos que o quê? Ter concordância verbal, né? Então, aqui, os irmãos está no plural. O meu verbo tem que concordar com o meu substantivo, beleza? Então, irmãos oram. Letra B. Ora está no singular.
Se fosse meu irmão ora, aí correto. Agora, letra C, orar, nem existe, né? Não, essa palavra está errada, né? E orando está no passado, tá bom? E aqui, essa frase está no presente, ok? Vamos lá, 7. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos são fracos e não herdarão a terra? Mansos herdarão a terra? Mansos não recebem bênçãos ou não há promessa associada? Então, aqui, né, tem promessa associada, porque bem-aventurado é uma promessa, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, os mansos, né, herdarão a terra. Letra B. 8. A vida cristã exige constante na oração. A vida cristã exige dedicação ou dedicação. Aqui nós vamos utilizar então a letra B. Letra B é a alternativa correta da número 8, tá bom? Número 8, letra B. Por quê? Porque toda palavra que ela é paroxítona terminada em ão, ela vai levar ali o acento e vai ser escrita também aqui com o C cedilha, seguido de vogal, ok? Vamos lá, então. Uso dos conectivos, número 9. O Senhor é justo, ó, lembra? Aqui nós temos conectivos. O Senhor é justo ou protege aqueles que nele confiam. E protegem aqueles que nele confiam. Mas protegem aqueles que nele confiam. Porém, protegem aqueles que nele confiam. Aqui, então, nós temos conjunções de conexão, de uma frase se unir à outra, e temos também conectivos de oposição. Por exemplo, o mas e o porém. A frase aqui, ela está no sentido de oposição, se você colocar o mas e o porém. O Senhor é justo, porém protege aqueles que nele confiam. Errada, porque o porém é oposição. Aqui eu quero um conectivo que complemente a frase. Então, aqui, a mais correta é a letra B, ok? E, né, o Senhor é justo e protege aqueles que nele confiam. 10. Porque para Deus nada é impossível. A. Deus tem limites? O cristão deve confiar. O impossível não existe ou Deus não interfere? Aqui na interpretação, letra B, né? O cristão deve confiar. Por quê? Porque para Deus nada é impossível, ok? Deus não tem limites, não é a letra A. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Interpretação. Deus não ajuda nos problemas? Deus é refúgio e ajuda nos momentos difíceis? Deus é distante? Deus apenas observa? Interpretação. Bem tranquilo. Deus é refúgio e ajuda nos momentos difíceis. O Senhor nos dá paz, mas devemos permanecer firmes. O Senhor nos dá paz, mas devemos permanecer firmes. Se eu falasse a frase sem a vírgula, ia ficar dessa forma. Aqui nós temos que colocar, né, a vírgula. Lembrando, aqui nós temos o mas. Lembra do que eu falei há alguns minutos atrás? Sempre que tiver o mas, que é uma conjunção de oposição, a vírgula ela vem antes do mais, ela vem anteriormente. Então, tudo aqui ó, que tiver depois está errado. Esse aqui tá errado. Esse aqui que não modificou nada na frase, só botou o ponto final. Letra D. Aqui, né? Errado também, porque aqui nós não utilizamos vírgula depois do mais, sempre é antes. Então, a mais correta aqui é a letra A da 12, ok? Vamos lá, então, para 3. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai ao Senhor e todos os povos. Louvai ao Senhor, mas todos os povos. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai ao Senhor do todos os povos. Não, aqui então é somente a vírgula que está faltando, né? Louvai ao Senhor, pausa, todos os povos. O que essa frase quer dizer? Que todos os povos louvai ao Senhor, beleza? Uma palavrinha modifica o sentido da frase. O contexto, né? Também. Qual está correta?
Ortografia, oração, com C cedilha, oração, com SS, oração, com 2S, A sem o tio, e oração. A correta aqui, né? Oração com C cedilha, ortografia, né? Da língua portuguesa. Deixa eu só olhar aqui, questão 14, letra A, tá bom? A forma correta da escrita é oração com C cedilha e tio. 15. A igreja, aqui concordância, né? A igreja está orando todas as manhãs? A igreja estão orando todas as manhãs? A igreja está orando todas as manhãs? A igreja está orando todas as manhãs. Aqui, ó, como é que vive? A gente tem que prestar atenção também na questão do acento. Está, estão, estão e esta. A igreja está orando todas as manhãs. A igreja está orando todas as manhãs. A igreja estão orando todas as manhãs. A igreja está orando todas as manhãs. Então, aqui nós temos o substantivo igreja. A palavra, o verbo tem que concordar com a igreja, no sentido que igreja está no singular. Se fosse as igrejas, ia ser estão, tá? Mas como é a igreja que é no singular, letra A, está, ok? A igreja está orando todas as manhãs, beleza? 16. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Devemos confiar em nós mesmos, devemos confiar em Deus totalmente, não precisamos de Deus, entendimento próprio é suficiente. Interpretação, né? Letra B. Corrija, vamos lá. Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Aqui nós temos o quê? Primeiro você vai olhar a frase, você vai tentar ver quais são as ideias de frases que tem aqui. Aqui nós temos duas frases, ok? Duas orações. Para você descobrir quantas orações tem em uma frase, você tem que contabilizar o número de verbos, tá? Então, aqui nós temos duas ideias de frases. Deus criou os céus e a terra. E aí nós vamos para uma segunda ideia. Se nós vamos para uma segunda ideia, nós temos que utilizar a vírgula, por mais que nós vamos utilizar o E. Quando eu tenho frases longas e utilizo o E, eu preciso utilizar a vírgula. Agora, quando eu tenho frases curtinhas, igual aqui, ó, Deus criou os céus e a terra. Céus e a terra, eu não preciso de vírgula, porque tá na mesma ideia. Agora, e tudo que neles há já é uma outra ideia de frase, tá bom? Que complementa o contexto da primeira. Mas aqui nós temos orações diferentes, então por isso a vírgula ela vem antes aqui da letrinha E, ok? No sentido aqui, ó, antes de tudo, tá? Então aqui, aponta aqui, Vivi. Deus criou o céu e a terra e tudo que neles há. Alternativa B, tá? Ok? Questão 17, alternativa B, ok? Vamos lá, questão 18. O Espírito nos guia com sabedoria e discernimento. Aqui, letra B, alternativa correta, ortografia na escrita, língua portuguesa correta, tá bom? Questão 18, letra B, ok? Ó, as outras, discernimento, não tem acento discernimento. A C, discernimento, discernimento. A D, discernimento, não tem acento circunflexo, ok? E também a alternativa correta aqui é a letra B. Vamos lá, questão 19. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Devemos ter medo, devemos ter coragem, amor e autocontrole. Não precisamos de coragem, devemos ser temerosos. Aqui nós o quê? Nós devemos o quê? Ter coragem, amor e autocontrole. Alternativa B. Porque Deus nos dá coragem, amor e domínio próprio, ok? Ó, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, interpretação aqui, tá? Uso da vírgula. Jesus é a verdade e a vida, ok? Jesus é a verdade e a vida. Aqui nós vamos utilizar a vírgula,
ok? Alternativa. Letra A, uso da vírgula, porque aqui Jesus, a letra E está como conectivo, não como preposição, ok? Tem que também ter esse entendimento. Que quando uma frase, por exemplo, fui ao mercado, comprei mamão e laranja, o ele está como preposição, tá? Agora, aqui nessa frase, Jesus é o caminho, né? A verdade, né? E a vida, a vírgula, ela entra como uma conjunção aditiva, tá bom? Então, ela não entra como preposição. Número 21. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis. Devemos ter medo? Devemos ser fortes e confiantes? Coragem não é necessária, devemos temer sempre. Letra B, né? Interpretação textual. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Aqui nós temos que colocar a vírgula. O Senhor é minha rocha, a primeira, vírgula, né? Minha fortaleza e meu libertador, ok? Aqui nós temos 3 ideias de frases. Porque se eu coloco o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Aqui eu tô com 3 ideias na minha frase, então eu tenho que ter a separação da vírgula, ok? É como se, por exemplo, eu tivesse assim, ó. Fui ao mercado e comprei produtos de limpeza. E também banana e maçã. Aqui eu tenho 2 ideias. Eu comprei produtos de limpeza e frutas, entendeu? Por isso que aqui eu só vou utilizar a vírgula uma vez. Porque eu comprei produtos de limpeza, vírgula, banana e maçã. Que faz parte do mesmo conjunto, né, ali de frutas. Agora aqui são 3 ideias diferentes. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Então aqui eu tenho que ter, né, as vírgulas separando. Beleza? Então, alternativa C da 22. 23. Uso dos conectivos. Louvai ao Senhor, cantai louvores ao seu nome, né? Aqui é a alternativa A, ok? Letra E. Louvai ao Senhor e cantai louvores ao seu nome, beleza? Ortografia, qual a palavra está correta? Adoração, adoração com C cedilha, adoração com acento circunflexo, adoração, essas duas aqui estão repetidas, né? A forma correta na língua portuguesa é adoração, né, com C cedilha e tio, ok? 25. Os discípulos, agora aqui, questão de concordância. Olhei aqui, tá no plural ou singular? Está no, olha aqui, marca aqui, está no plural. Então, obviamente, o meu verbo, ele tem que concordar, né? Então, os discípulos estava, não, porque seria o discípulo. Agora, os discípulos estavam, porque está no plural, seguindo Jesus todos os dias. 26. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Devemos priorizar nossas riquezas? Devemos priorizar o reino de Deus? Deus não se importa conosco, priorizar o mundo é suficiente. Bem tranquilo, né? Letra B, priorizar o reino de Deus. Vamos lá, reescreva. Deus é fiel, sempre nos protege mesmo nas dificuldades. Deus é fiel. Ó, presta atenção. Deus é fiel sempre é uma ideia de frase. Não é Deus é fiel sempre. Não é. É Deus é fiel sempre, uma ideia de frase. Então, Deus é fiel sempre, vírgula. O E, conjunção aditiva. Une uma frase à outra. Ok? Não une uma palavra à outra. Quando eu uno uma palavra a outra, é preposição. Quando eu uno uma frase a outra, é conjunção. Beleza? Deus é fiel sempre e nos protege mesmo nas dificuldades. Então, aqui, Deus é fiel sempre, vírgula, e nos protege mesmo nas dificuldades. Outra ideia de frase. Então, aqui é a alternativa D, ok? 28. A oração constante fortalece a fé, né? Já teve uma questão sobre a palavra fé, né? F-E com acento na letra E, ok? Uma palavra oxítono aí. 29. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alternativa B. E a 30, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Nossa força vem da tristeza, nossa força vem da alegria em Deus,
Nossa força vem apenas de nós mesmos, a alegria não é importante. Nossa força vem da alegria em Deus, alternativa B. Bem tranquilo, né, esse questionário aí, né? Algumas questões bem assim, né, pra gente só dar uma, né, um despertar na nossa mente, tá bom? E agora nós vamos então para as técnicas, né, da ABNT, as normas, né, da ABNT, ok? Então nós já vamos estar iniciando, tá? O que são então as normas da ABNT, né? Elas são um conjunto de regras, né, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né, que é a sigla ABNT, com a finalidade de padronizar, né, as informações fornecidas em trabalhos acadêmicos, né? Então, nós temos ali uma metodologia, um método, né, uma técnica que é utilizada em trabalhos para padronizar e eles seguirem ali um padrão, né, um texto bonito de se ler, padronizado, né, organizado, porque senão qualquer um, né, faria ali o seu texto sem ter padrão e tudo mais, e isso daria muito erro, né, seria muito ruim. Imagine todo mundo usando uma fonte diferente. Ah, eu gosto de uma cursiva, eu gosto de uma letra mais assim, rajada e tal. Então, por isso que tem uma padronização, né, para esse texto ele ficar mais formal, né? Você ter mais autoridade nesse texto e melhor para a leitura, ok? E aí nós vamos agora, pode mostrar aqui, Vivi? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui nós temos, né, um quadrinho que eu mostrei também um pouquinho lá na aula, que nós temos os elementos os elementos pré-textuais, inicia aqui embaixo, peraí. Pré-textuais, né? Que é a capa, lombada, folha de rosto, ficha catalográfica, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas e assim por diante. Mas eu quero que vocês se atentem somente para os que estão com essa cor mais escurinha, que são os obrigatórios. Os outros não são obrigatórios, tá? Você não perde pontuação se você não fizer isso. Só para deixar o seu trabalho, né, mais organizado ali, né? Você quer seu texto mais, né, assim, profissional e tudo mais, você não perde nota. Então, a gente vai se atentar aqui, que eu quero facilitar, né? Não quero complicar. Há só os termos que são obrigatórios, né? Os elementos pré-textuais, que é capa, mostra aqui. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, capa, folha de rosto, vocês que fazem, mas vocês já recebem um modelo, vão receber, né, quando vocês forem fazer o TCC de vocês. Folha de aprovação não é vocês que fazem. Resumo, abstract é vocês que fazem. Sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências é vocês que fazem. Então, a parte aqui em cinza é a parte obrigatória. A parte aqui em branquinho, né, não é obrigatória. Vamos lá, então. A capa, eu vou mostrar aqui para vocês agora, né, como que vai ser o modelo de capa, né, da faculdade, ok? Já seguindo as normas da ABNT, né, ou aqui tem que ser a login e tudo mais. Vocês já vão ter, né, acesso a esse documento, mas eu quero mostrar para vocês também, né, a forma correta que vocês devem fazer. Aqui é a folha de rosto e aqui é a capa, ok? Vai ter também só um minuto, deixa eu achar aqui. Você pode colocar depois da sua folha de rosto agradecimentos, né? Uma dedicatória, tá bom? E aí depois disso vem o resumo. O resumo não é introdução, é um resuminho bem pequenininho do seu trabalho. Ali, o que você vai falar sobre o que foi sua pesquisa, o que você pesquisou, enfim. Mas não é um texto gigante, é um texto ali de, no mínimo, ali umas 20 linhas ali, bem pequenininho para você resumir ali o seu trabalho. Depois vem esse abstract. Thaís, o que é isso que eu não sei? Esse abstract é nada mais, nada menos que o resumo, só que traduzido em outra língua. Você vai pegar esse resumo e traduzir ele, né? Colocar ele numa plataforma para traduzir inglês, espanhol, e aí você tem que ter o resumo tanto em português quanto em outra língua estrangeira, ok? O abstract é isso. E tem que também no resumo e no abstract é a mesma coisa, tá? Só vai trocar a língua.
colocar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave do seu artigo, do seu conhecimento científico, né? Por exemplo, se você vai falar sobre a vida de Daniel, as palavras-chave. Daniel, né? Cova de leões, vai colocar conhecimento, obediência, oração, jejum. Tá vendo que são as palavras-chave, né? Sobre ali a vida de Daniel? Só um exemplo. Depois disso vem o sumário. O sumário é o quê? Você aqui viu o sumário. O sumário é nada mais nada menos para você organizar o seu texto. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês vão eu vou disponibilizar para vocês esse material aqui, tá bom? Que é um manual das normas de tudo que vocês precisam saber. Regras gerais de formatação, tudo mais, mas o sumário é basicamente isso. É tudo que você vai abordar no seu trabalho de forma organizada por página. Na página 1 você falou sobre o quê? Por exemplo, Daniel na Cova dos Leões. Você falou sobre como que o rei, né, Nabucodonosor encontrou Daniel. Como é que foi isso? Só um exemplo, tá, gente? Então, ali, nesse títulozinho tá em que página? Página 10? E tudo tem que estar em ordem, tá bom? Tem a formatação correta para isso. Depois, introdução. Ali na introdução é onde você, né, inicia o seu trabalho, obviamente, mas no TCC, num trabalho acadêmico, a contagem de folha só começa na introdução, tá bom? Então, às vezes a gente fica, vou colocar todos os elementos que não são obrigatórios, porque é mais fácil, e vou ter ali a quantidade de páginas mínima exigidas. Não, por quê? O seu trabalho ele só começa a contabilizar a partir da introdução, a partir do que realmente você mesmo escreveu ali, tá bom? E aí, só um minuto, eu vou pegar um quadrinho aqui pra gente iniciar. Então, a introdução, o que você vai fazer na introdução, né? Você vai apresentar o seu tema, você vai explicar ali o motivo da escolha do seu tema, né? O contexto bíblico, por que, né, esse assunto é importante ali para a teologia, né? E aí, que eu sugiro, né? Você começar explicando, né, o tema com uma base bíblica, né? Mostrar por que esse tema é relevante para você. E você terminar dizendo, né, que você pretende analisar, né, ou provar com sua pesquisa ali a sua ideia. Exemplo, vou ler aqui um exemplozinho que eu tô procurando aqui, ó. A oração é um dos pilares da fé cristã, sendo o meio pelo qual o homem se comunica com Deus. Em tempos de dificuldades espirituais e emocionais, compreender o poder da oração é essencial para o fortalecimento do cristão. Neste trabalho, vamos abordar isso e isso através disso, de uma pesquisa parará. A introdução, bem tranquila. Claro que você vai ter um tempo ali, né? Isso aqui é uma forma bem resumida, tá bom? E aí, depois da introdução, você começa a desenvolver o seu tema. E como que você desenvolve o seu tema? Você vai... Primeiramente, você vai fazer uma nuvem numa folha do que aquele tema você pode puxar ganchos, certo? Que gancho eu posso puxar desse tema? E aí você vai selecionar, porque na hora, às vezes não pode vir ideia, mas aí você vai pesquisando, por isso que é importante a pesquisa. Você pesquisa num vídeo, você pesquisa num livro, você pesquisa na Bíblia, e você vai puxando ganchos daquele assunto. Por exemplo, oração. Você pode trazer vários autores da Bíblia, né, que falam sobre oração, que falam sobre o poder da oração. Pode, né, falar sobre a vida de Jesus. Um exemplo, né? Você puxa esses ganchos vão ser os títulos da sua pesquisa, tá bom? E no final, você precisa concluir isso. Thaís, mas como que eu vou concluir? Por isso você precisa criar um problema de questão. Sempre para você resolver a tese de um TCC, você precisa de uma questão de pesquisa. O que é uma questão de pesquisa? É uma pergunta que orienta toda a pesquisa. É uma pergunta. O que você vai responder nessa pesquisa? Então já anota aí, se você já tem um tema. Anota qual vai ser a pergunta da sua pesquisa. O que você quer descobrir?
Porque você tendo a pergunta, você tem um norte. E aí você vai responder essa pergunta através do desenvolvimento, tá bom? Respondeu a pergunta, conclui ali o que você entendeu, o que você achou, aquilo que foi importante para você, ok? E feito, ok? Por exemplo, ó, o que eu quero descobrir ou entender com esse tema? O que você quer descobrir? O que você quer entender, né? E outra, deve ser uma pergunta aberta, né? Ou seja, não é uma pergunta que você responde com sim ou não. É uma pergunta aberta. O que você quer descobrir sobre o contexto, né, das escrituras de Apocalipse, né? Enfim, outro exemplo. Como a oração fortalece a fé e o relacionamento do cristão com Deus? Você vai responder essa pergunta através da sua pesquisa. Dentro da sua pesquisa, você vai ter autores que vai falar sobre o tema, você vai citar esses autores, dialogar com esses autores, falar se você concorda, se você não concorda, ok? Beleza? E aí, com isso, você vai estar, né, preparado para realizar a sua pesquisa. Depois do desenvolvimento vem a conclusão e vem as referências. As referências, tudo que você citou lá, né, no seu texto, você tem que referenciar de acordo com as normas da ABNT. Eu vou dar um manual para vocês. No manual tem as regrinhas certinho do que você tem que fazer, tá bom? Para deixar essas referências, o autor tem que vir com letra maiúscula, letra minúscula. Por exemplo, se eu fizesse um livro, eu tenho até um artigo publicado já. E aí, o nome do artigo, ele veio bem assim. Meu nome é Thaís Pereira da Silva Abreu. Aí, o artigo, para quem quiser citar, ele vem assim, ó, o meu último nome, que é o meu sobrenome, Abreu, vírgula, Thaís. Então, tem umas regrinhas, né, de citação no final, tá bom? Regrinhas de citação ali na bibliografia, nas referências bibliográficas, você precisa seguir. Mas se eu vou falar aqui cada regrinha, a gente vai, né, ficar aqui 24 horas falando. Por isso que eu vou entregar um manual, porque você, no seu tempo, você vai lá e olha, tá bom? Você vai lá, é só fazer isso aqui. É só fazer isso aqui. Outra coisa, para referência bibliográfica, nossa, não sei, não tô com tempo de referenciar. Vai na IA e joga lá como eu referencio o livro tal, do autor tal, a citação tal. Você não tá copiando, você só tá pedindo ajuda para referenciar, ok? Utilizar a IA com ética. Como eu utilizo a IA com ética? Vou digitar todo o meu texto, toda a minha pesquisa. O que eu vou fazer depois que eu digitei a minha pesquisa? IA, me oriente aqui. O que eu preciso melhorar nessa escrita? Tem alguma palavra aqui que está com a escrita incorreta? Assim ela vai orientar, tá bom? Não é, IA, faça o trabalho para mim sobre a importância da leitura bíblica. Não, entendeu? Tá vendo a diferença de quando a gente tem ética, né, na escrita e quando a gente não tem? Então, né? Se você quiser também colocar anexos, né? Ali você pode, tá bom? E colocar imagens, tudo mais, tá bom? Não é obrigatório, mas você pode colocar e conta também como paginação, ok? Se eu não me engano, são 20 páginas a partir da introdução, que é obrigatório, tá bom? Aí, agora eu vou falar para vocês também sobre o, uma tabelinha aqui que eu fiz, vou entregar na próxima aula, tá bom? Sobre conjunções, conectivos e elementos de coesão, que vai ajudar vocês bastante aí na hora da escrita. Para início do texto, o que você utiliza, né? Como que você inicia? Porque se você já tiver algumas palavras, né, específicas ali para você iniciar, você já não vai ter tanta dificuldade, né? O meio do texto, né? Também mostra aqui, Vivi, para eles. Vou entregar para vocês isso aqui na terça-feira, ok? Início do texto, meio do texto e fim do texto. Joia? Vou entregar isso aqui para vocês, que são os elementos de coesão. E aí, pessoal, na terça-feira, nós vamos estar aí, eu vou estar orientando vocês sobre
como vocês vão produzir o pré-projeto, tá bom? Nessa disciplina, nós faremos o pré-projeto. Nós não vamos fazer o TCC ainda porque demora, porque essa disciplina é uma disciplina de orientação para o TCC. E aí o trabalho que será cobrado vai ser o pré-projeto, que é meio que o esqueleto do seu TCC, ok? Nós teremos uma data para entrega, vou dar um período extenso aí para vocês fazerem, tá bom? Vai ser bem tranquilo. E agora aqui, Vivi, mostra aqui, ó. No seu Word, vamos lá, algumas regras básicas da ABNT. No seu Word, ó, aqui, vou tentar formatar isso aqui. Sempre, ó, você clicou aqui no cursor, selecionou, você vai observar aqui, ó, o tamanho da sua fonte. A sua fonte sempre tem que estar em 12, ok? 12, joia? Essa questão aqui da régua, da padronização da régua, vai estar no manual, mas nós vamos dar para vocês já o PDF, o arquivo em Word com tudo já editado, tá? Só para vocês fazerem a digitação de vocês, ok? E aqui, só para explicar novamente, tamanho 12, texto em tamanho 12 e o título pode ser em tamanho 14, ok? Título, subtítulo em tamanho 14, título em tamanho 16, ok? Outra coisa, sempre eu tenho que justificar. O que é justificar? É essa formatação aqui, ó. Aqui eu alinho, né, para a esquerda, aqui eu centralizo o meu texto, aqui eu alinho para a direita e aqui eu justifico. Eu quero as margens da esquerda e da direita bem retinho, ó. Fiz aqui, ó. Tá vendo o que aqui ficou? Aqui retinho e aqui retinho. Tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui se eu tenho um textinho aqui para ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Para vocês verem a diferença. Sempre vai estar, ó, bem. Tem que estar bem alinhadinho, ok? Aqui, depois é só a gente tirar o espaçamento aqui. Mas quando vocês digitam, vocês mesmos digitam, não acontece isso de ter o espaçamento, né? Outra coisa, tem que ter o parágrafo. Para você fazer o parágrafo, você só aperta aqui, ó, nessa teclinha aqui, ó. T-A-B. Ó, uma setinha para cá, uma setinha para lá. Você clicou, ele faz o parágrafo. Ó, quer ver? Ó, vou clicar. Ó, aumenta aqui o zoom, Vivi, no essas. Essas expressões servem. Vou clicar aqui, ó. Cliquei na tecla, fez o parágrafo, tá? Aqui, ó. Eu quero parágrafo só aqui, ó. Beleza? Você clica e ele vai, né, para onde você quer que tenha ali o parágrafo, ok? Outra coisa, as letras sempre na fonte Arial ou Times New Roman. Regras da ABNT, somente essas duas são aceitas, tá? Por quê? Olha aqui, ó. Eu pego meu trabalho, aí eu vou colocar aqui na Lucida, ó. Olha como fica difícil, né, para ler. Então, por isso que tem essa regra, né, essa norma, ok? Da ABNT, beleza? Aqui, vou mostrar para vocês o manual, vocês vão, né, ter acesso. Eu vou estar imprimindo esse manual. Esse manual, se eu não me engano, ele tem 89 páginas, tá? O manual, ele tem 89 páginas. Se você quiser encadernar aqui com a gente, né, imprimir aqui com a gente vai estar fazendo, mas eu vou disponibilizar ele também em PDF, caso, né, você queira fazer a sua impressão. Mas esse material aqui é muito bom, vai ajudar você demais na sua escrita, ok? É um manual ali, tudo que você, né, quiser saber sobre escrever, sobre a sua escrita. Eu ainda vou adicionar também a tabelinha dos conectivos nele, vai ficar ainda bem completo, ainda tô finalizando, tá bom? E aí, aqui tem tudo, ó, tudo que você precisa saber. As regras gerais de formatação, né, o papel, a fonte, né, o papel que tem que ser um papel A4, né,
as fontes, as margens, espaçamento. Outra coisa, não falei para vocês, né? Espaçamento. Espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas sempre tem que ser, ó, aqui em cima, ó, espaçamento entre linhas, 1,5. Olha o que está acontecendo, ó. 1,5. As letras têm que ter espaçamento, ok? Joia, pessoal? Pessoal, na terça-feira, né, vou estar levando este material para vocês darem uma olhada. Vou tentar dar uma repassada nesse vídeo, né, sobre alguns pontos que pode ser que alguém não consiga assistir a tempo, tá bom? E vou estar explicando sobre o pré-projeto e como citar, né, fazer as citações corretas no seu texto, ok? Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até terça-feira.